Olá, na Oficina da Alma de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em voga, né? Um assunto tendência aí, que é o protagonismo. Espero que você goste do vídeo. Se você gostar, por favor, compartilhe, dê o seu like aqui no canal e, se possível, se inscreva no nosso canal. Você vai estar me ajudando a levar um pouquinho da palavra de Deus para as pessoas. Deus te abençoe e bom vídeo para você. Quem você quer ser no grande teatro da vida? No livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, existe um diálogo entre Alice e o gato, onde Alice pergunta para o gato: qual caminho eu devo seguir para sair daqui? E o gato responde: isso depende. E Alice replica: depende do quê? E o gato conclui: para onde você quer ir? E essa é a pergunta que eu te faço hoje. Aonde você quer ir? Porque a resposta desta pergunta é que vai definir quem você quer ser nesse teatro da vida. Protagonista, coadjuvante ou espectador. O seu desejo depende de escolhas. Nós vamos falar hoje sobre 4 escolhas que podem te levar de um mero espectador até o protagonista da sua história. A primeira escolha que eu quero falar aqui é a de ficar na teoria ou ir para a prática. E o que é isso? Não é? Muitas vezes nós temos ideias, sonhos, planos, planejamos, a nossa mente fervilha de ideias, não é? E só que nós não realizamos, nós ficamos esperando o tempo certo, a pessoa certa, a condição certa, e ficamos esperando que a vida traga, não é, a oportunidade de nós realizarmos nossos sonhos. Ficamos na teoria, não é? Ficamos sonhando acordado, andando, imaginando como seria, não é? E as pessoas assim, eu vou chamar aqui nesse vídeo de Luciano Gardenal. Você conhece o Luciano Gardenal? Pois é, você precisa sair da teoria, você precisa ir para a prática. Não adianta você saber como funciona, entender como funciona, saber fazer o barulhinho, mas se você ficar na teoria, não vai acontecer nada, sua vida não vai transformar. Você tem que tirar o ser da sua vida. Se eu fizer, se eu casar, se eu ficar, aí o tempo passa, você não age, e aí a frase muda, mas o ser continua. Se eu tivesse feito, se eu tivesse continuado, se eu tivesse partido, entendeu? É uma escolha entre ser protagonista e ser coadjuvante. A outra escolha que nós devemos fazer é entre chorar e agir. Às vezes, diante de uma situação difícil, de um problema, de algo que nos desconforta, seja em qualquer área da nossa vida, não é? Nós ficamos chorando, lamentando. Muitas vezes no trabalho a gente não está satisfeito com a situação, com o contexto que nós estamos ali. E você tem 2 escolhas. Ou começar a agir, assumir a liderança daquela situação. A palavra de Deus diz que o Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda, não é? Em qualquer situação. Então você não tem que esperar a situação melhorar, uma promoção, não é? Alguma realização para estar por cabeça. Essa condição de estar por cabeça, o Senhor já te deu. Você precisa assumir essa condição, enxergar as situações de forma prática, de forma estratégica, planejar, assumir a liderança, assumir as rédeas da tua vida. Ou então chorar, se lamentar, se sentir o coitadinho, o chorãozinho. Ou você age, ou você chora. Ou você é o protagonista, ou você é o coadjuvante. Ou então você para, não fala nada, só observa. E fica sendo apenas um espectador, deixa a sua vida passar. Sem história para contar, sem realização, de forma medíocre. A escolha, quem faz, é você. A terceira escolha que você deve fazer é vencer ou fracassar. Não é? Às vezes uma grande vitória ela é precedida de pequenas derrotas, não é? Mas não de um fracasso total.
Porque quando nós focamos na vitória, quando nós temos um objetivo, não é? O apóstolo Paulo, ele falava o seguinte: deixando de lado as coisas que para trás ficam, eu sigo olhando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que, a partir do momento que nós planejamos, que nós sonhamos, que nós conseguimos colocar no papel aquilo, vimos que vai dar certo e começamos a caminhar, meu querido, não desista enquanto você não conquistar. O único inimigo que pode derrotar é você. Não é? É o seu medo, é a sua timidez, é o seu cansaço. Por isso se renove. A palavra de Deus, ela diz que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Então, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca. Aprenda, busque, tenha amor pela palavra de Deus. Busque na palavra a direção. Não desista. A partir do momento que você começou, que você está caminhando, não desista. Vencer ou fracassar depende de você. E a quarta escolha, acreditar em você e nos teus sonhos ou acreditar nas adversidades. Porque no nosso caminho, e a gente acabou de falar sobre vitória ou derrota, você tem que prestar muita atenção. Se você acreditar em você, acreditar nos teus sonhos, acreditar que é possível, acreditar que Deus está no controle, não é? E aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar em glória. É só caminhar e ir para frente, ou acreditar nas adversidades. Acreditar que as muralhas são grandes demais. Acreditar que o abismo é profundo demais. Acreditar que o caminho é longo demais. E parar, sentar e comer pipoca. E deixar a vida passar. 4 escolhas. 4 atitudes. 4 desejos. Vão definir quem você será, o protagonista, o coadjuvante ou o espectador da tua vida. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te falar, a melhor opção e a melhor escolha que você pode fazer é de ser um protagonista com Cristo. Deixar que Ele seja o protagonista da tua história e compartilhar com Ele. Andar lado a lado com Ele, vivenciar uma vida espiritual, ter uma vida de oração, ter uma vida de compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Fazer as tuas escolhas baseadas na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem para a tua vida. Porque aí eu tenho certeza que você nunca irá fracassar. E que você vai começar a fazer a diferença na tua família, no meio em que você está inserido, no mundo. Pequenas escolhas, grandes conquistas, pequenas atitudes, grandes obras. Coloque Deus na frente, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, e você, querido, vai viver uma vida tremenda em nome de Jesus. Não fique olhando para os outros. Foque em Cristo. Cristo te convida a caminhar sobre o mar com Ele. A palavra de Deus diz que eles estavam no barquinho, os discípulos, e Jesus veio andando sobre as ondas. E aí Pedro pediu para ir com ele. Ele falou: vem, Pedro. E Pedro desceu na fé e começou a andar em direção de Cristo. E ele começou a andar, mas de repente ele começou a olhar para o mar. Ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a olhar talvez para a incredulidade dos outros discípulos que ficaram no barquinho e não estavam acreditando no que estava acontecendo. E ele afundou. Pense nisso. Amém? Fique na paz do Senhor. Tenha uma vida de vitórias, de conquista. Assuma o protagonismo da tua vida em nome de Jesus. Te amo em Cristo. Fica na paz. Até o próximo vídeo.